Olá, meus queridos. Eu sou Plínio Gaúcho, professor de raciocínio lógico matemático aqui da Central Proconcursos. Nesse vídeo, filhão, nós vamos lembrar da formação, como é que gera uma tabela verdade. Tem momentos no meio de uma prova que é necessário que tu monte uma tabela verdade para determinar uma tautologia, uma contradição, uma contingência. E aí o cara às vezes não lembra mais como é que formata essa tabela. Fala-se tanto em tabela verdade, né, professor? Pois é. Na verdade, uma tabela chamada de verdade é uma tabela de possibilidades, gente. E ela é uma tabela como qualquer outra que tu tem por aí. Uma tabela de um campeonato de futebol, que nós temos linhas e colunas, ou até mesmo uma tabela onde tem uma lista de supermercado, 3 quilos disso, 2 quilos daquilo outro. Então, para tu formar uma tabela verdade, a primeira coisa que a gente tem que definir é quantas colunas ela vai ter e quantas linhas. E começa por onde, professor? Então, vem para a tela que eu vou te explicar. Filho, se eu quisesse fazer uma tabela verdade com apenas 2 proposições, então eu quero fazer uma tabela verdade que envolva uma proposição P e uma proposição Q. Então é uma tabela bem simples, com apenas 2 proposições. E aí, professor, como é que eu preencho essa tabela com P e Q? Bom, já sei que ela tem 2 colunas, envolve a proposição P e envolve a proposição Q. Podia estar envolvendo mais, viu, gente? Eu poderia ter uma tabela, por exemplo, envolvendo 3 proposições, envolvendo P, envolvendo Q e envolvendo R, por exemplo. Né? Então, na verdade, o número de proposições é ilimitado. Tu pode decidir fazer com quantas. Geralmente, nas provas de concurso, aparecem mesmo com 2 proposições. E em situações um pouco mais extremas, com 3. E aí, professor? Bom, sabendo que eu vou ter 2 colunas, agora basta saber o número de linhas. E quem determina, gente, o número de linhas de uma tabela verdade é uma formulazinha bem simples. Como é que é ela, professor? É 2, filho, elevado a n. 2 elevado a n é a fórmula que tu vai usar para sempre determinar o número de linhas de uma tabela. Sempre 2 na n, professor? Sempre 2 na n. Aonde esse n? Esse n, ele é sempre o número de proposições simples envolvidas na tabela. Nesse caso aqui, a gente logo percebe que não temos conectivos, né? Então aqui o P é uma proposição simples, o Q é uma proposição simples, nós temos 2, professor. É isso aí. Vamos ter 2, então, elevado ao quadrado. Só temos o P e o Q. 2 ao quadrado, filho, vai ser 2 vezes 2, que isso aqui vai dar o quê? 4, filho, 4 linhas. Então, nós vamos ter uma tabela com 4 linhas. Bora lá preencher ela, então? Então, se ela vai ter 4 linhas, filho, então, olha só como é que ela vai ficar, ó. Olha aqui. Aqui está a primeira linha. Ó. Aqui está a segunda linha. A terceira e a quarta. E agora, professor? Agora é que vem a montagem. Para fazer a montagem dessa tabela, gente, é algo simples. Por quê, professor? Porque o P é uma proposição que pode ser qualquer coisa. Pode ser Maria enfermeira, pode ser a capital do Espírito Santo é Vitória, pode ser Paulo não é mecânico. Então, P e Q são informações, são proposições, são ideias. Porém, a gente não sabe do que se trata. A gente não sabe quem é P e não sabe quem é Q. Se a gente não sabe, a gente começa chutando que ambas são verdadeiras. Espera aí, professor, tu nem sabe do que elas estão falando e já começa chutando que ambas são verdadeiras? Pois é, né, gente? Pode ser que não sejam ambas verdadeiras, mas só a primeira seja verdadeira e essa aqui seja falsa. Também pode ser o contrário, né, professor? Pode ser que essa que seja falsa e essa que seja verdadeira. E, finalmente, ainda existe uma última hipótese que a gente não pensou, que seja as duas o quê? Falsas. Pronto, gente.
É assim que se monta uma tabela verdade com duas proposições. Então, montar uma tabela verdade, gente, é como se eu estivesse atirando para todos os lados. Eu imagino primeiro que as duas são verdadeiras, depois que só a primeira é verdadeira e a outra é falsa, e depois o contrário, uma é falsa e a outra é verdadeira, e finalmente ambas falsas. Essa ordem, professor, VF, FV, FF, é uma ordem obrigatória? Não é não, gente. Tu pode até começar com FF ou FV, porém a maioria das bancas utiliza essa ordem que a gente acabou de fazer. Gostou da dica, meus queridos? Pois é. Assista os próximos vídeos, se inscreva no canal, ative o sininho e nos siga nas redes sociais, Instagram, Central Pro Concursos. Um abraço, viu? Até mais.